Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 453, chegada a Hippo e discurso em favor dos pobres, cura de um escravo paralítico. Valtorta descreve a visão do dia 2 de julho de 1946. Jesus entra em Hippo durante uma clara manhã. Deve ter pernoitado na casa de campo de algum dos moradores da cidade, que veio para ouvir, querendo entrar na cidade às primeiras horas da manhã de um tumultuado dia de feira. Muitas pessoas de Hippo estão com ele, e muitos correm ao seu encontro porque foram avisados por outros que o Rabi já chegou. Mas não são somente os moradores de Hippo que estão ao redor de Jesus. Também os da vila à beira do lago estão presentes. Só faltam algumas mulheres que, por suas condições físicas ou por terem meninos muito pequenos, não puderam afastar-se muito de suas casas. A cidade, situada pouco acima do nível do lago, estende-se por sobre as primeiras ondulações do altiplano que fica do outro lado do lago e que vai subindo para o rumo do oriente, até atingir ao sudeste os montes de Auranitide e a nordeste o grupo de montanhas que forma o trono do grande Hermon, e se apresenta como uma cidade muito comercial com altas entradas fiscais, também muito importante como ponto de encontro de muitas estradas, um anel que serve de conjunção para diversas regiões do outro lado do lago, como nolo permitem ver os marcos das rodovias colocadas em sua vizinhança, trazendo escritos os nomes de Gamala, Guedara, Pela, Arbela, Bosra, Gergesa e muito mais. Muito povoada e muito frequentada por forasteiros vindos de diversos lugares vizinhos para fazerem compras ou vendas ou outros negócios. Vejo que há muitos romanos, civis ou militares pelo meio da multidão, que eu não sei se é toda desta cidade ou desta região, pois ela não me parece muito agressiva para com os romanos, nem os repele. Provavelmente os negócios serviram para uni-los, se não pela amizade, pelo menos pela convivência, muito mais do que nas regiões da outra margem. A multidão vai aumentando à medida que Jesus se aproxima do centro da cidade, até chegar e parar numa grande praça arborizada, na qual a sombra das árvores movimenta-se a feira, isto é, fazem-se os negócios mais importantes, pois que a compra e a venda de alimentos a granel e de móveis se fazem para lá desta praça, em um aterro que o sol já está castigando, e contra o qual os compradores e vendedores se defendem com uns panos estendidos sobre varas que projetam um pequeno espaço de sombra sobre as mercadorias expostas no chão. O lugar coberto como está com panos de todas as cores, colocados a pouca altura da terra e fervendo de gente com vestes multicores, mas parece um prado cheio de flores gigantescas, umas fixas, outras movediças, que vão de uma barraca para outra. Isso ainda dá ao lugar o aspecto de alguma beleza, que certamente ele não terá, quando forem desmanchando os botecos pré-históricos e o aterro aparecer em sua amarelenta desolação própria de um lugar estéril e deserto. Agora ele está cheio de vozearia, mas quanto gritam essas pessoas e quantas palavras são ditas aos brados para disputar, talvez um pedaço de madeira, uma peneira ou então um punhado de sementes, e a vozearia dos que compram e vendem vem unir-se o grande coro dos mendicantes, que procuram falar bem alto para poderem ser ouvidos mais do que aquelas outras vozes. Mas aqui tu não podes falar, mestre, exclama Bartolomeu. A tua voz é forte, mas não pode ser mais forte do que esse barulho. Esperaremos. Estás vendo, a feira está terminando. Alguns já estão retirando suas mercadorias, enquanto isso, e de dar a esmola aos mendigos com as ofertas dos ricos daqui. Isso será o começo.
e a bênção para a pregação, porque a esmola dada com amor passa do grau de socorro material para o de amor ao próximo e atrai graças. Responde Jesus. Os apóstolos vão cumprir a ordem recebida. Jesus continua a falar pelo meio da multidão atenta. Essa cidade é rica e próspera, pelo menos deste lado. Eu vos vejo vestidos com vestes limpas e bonitas, os vossos rostos são de pessoas bem nutridas. Tudo me diz que vós não passais necessidades aqui. Agora eu vos pergunto se esses que estão se lamentando são daqui de Hippo, ou são mendicantes que de vez em quando vêm de outros lugares para cá, a fim de receberem alguma ajuda. Sede sinceros. Eis, nós te diremos, ainda que a censura já esteja aparecendo em tuas palavras. Alguns vieram de fora, mas em sua maior parte são daqui mesmo. E não há trabalho para eles. Eu vim vendo que aqui se constrói muito, que deveria haver trabalho para todos. São quase sempre os romanos que pagam pelos trabalhos feitos. Quase sempre falaste bem, porque eu já vi até moradores daqui superintendendo os trabalhos. E entre esses já vi muitos que empregam pessoas que não são daqui. Por que não socorrer primeiro os que moram aqui? Porque é difícil trabalhar aqui, porque, sobretudo há anos atrás, antes que os romanos fizessem boas estradas, era muito fadigoso trazer até aqui os blocos de pedra e abrir as estradas. E muitos ficaram doentes e inválidos, e agora são mendigos, pois não podem mais trabalhar. Mas vós tirais proveito do trabalho que eles fizeram? Sim, mestre. Estás vendo como bonita e cômoda ficou a cidade, tendo em abundância a água de cisternas profundas e belas estradas, que vão ligar-se com outras cidades ricas. Olha que construções sólidas, olha quantos trabalhadores, olha. Estou vendo tudo. E todas essas coisas, quem vos ajudou a construí-las, não foram esses que agora, por entre os queixumes, vos pedem um pão? Vós dizeis que sim. E então, por que é que vós estáis aproveitando do que eles vos ajudaram a ter e não dais a eles nenhuma migalha de prazer? O pão sem que eles o peçam, uma pequena cama para que eles não sejam obrigados a dividir as cavernas com os animais selvagens, um socorro para suas doenças, para que, se forem curadas, eles teriam ainda um modo de fazer alguma coisa, em vez de ficarem se rebaixando em um ócio forçado e humilhante. Como podeis sentar-vos contentes à mesa e repartir com alegria o alimento abundante por entre os filhos sorridentes, sabendo que pouco longe deles estão alguns de vossos irmãos passando fome? Como ir tomar descanso em um leito bem confortável, quando sabeis que lá fora, no meio da noite, há homens sem uma enxerga, sem poderem descansar? Não vos queima a consciência aquelas moedas que pondes nos cofres, sabendo que muitos não têm nenhuma moedinha para comprar um pão? Vós me dissestes que credes no Senhor Altíssimo e que observais a lei, que conheceis os profetas e os livros da sabedoria. Vós me dissestes que credes em mim e que estáis ávidos da minha doutrina, mas, então, haveis de ter um coração bom, porque Deus é amor e prescreve o amor. Porque a lei é amor, porque os profetas e os livros da sabedoria aconselham o amor. Se a minha doutrina é uma doutrina de amor, os sacrifícios e as orações são vazias, se eles não tiverem por base o altar o amor ao próximo, especialmente do próximo indigente, ao qual podem ser dadas as formas de amor com o pão, com a cama, a roupa, junto com o conforto e o ensino e com um acompanhamento para levá-los a Deus. A miséria, rebaixando o homem, leva o espírito à perda daquela fé na providência de Deus que é essencial para se poder resistir nas provações desta vida. Como podeis pretender que o miserável seja sempre bom, paciente e piedoso quando ele vê que os beneficiados nesta vida, que segundo o conceito comum assim o são pela providência, ficam duros de coração e sem uma verdadeira religião, porque a religião deles faz falta a primeira e a mais essencial das partes, o amor, e ficam sem paciência. E aqueles que tudo têm não sabem suportar nem mesmo o pedido de quem está com fome. Às vezes eles maldizem a Deus e a vocês, mas quem os leva a este pecado? Nunca pensais nisso, ó ricos cidadãos de uma cidade rica como essa, que tendes um grande dever, o de ensinar a sabedoria aos que ficam abandonados pelo vosso modo de agir?
Eu já ouvi alguém dizer: todos gostariam de ser teus discípulos para pregarmos a tua doutrina? A todos eu digo: bem que o podeis fazer, esses que vêm com medo, com vergonha, porque suas vestes estão rasgadas, com seus rostos chupados, são os que estão esperando a boa nova, a que veio sobretudo para os pobres, a fim de que eles tenham conforto sobrenatural, na esperança de uma vida gloriosa no céu. Depois de sua realidade triste nesta vida presente, vós a podeis viver com menos cansaço material, mas com mais cansaço espiritual, pois que as riquezas são perigosas para a santidade e a justiça. Esta é a minha doutrina. Eles com cansaços de toda sorte o podem fazer. O pão que falta, a roupa insuficiente, o teto inexistente os movem a fazer esta pergunta: como eu posso crer que Deus é meu Pai se eu não tenho nem o que um passarinho do ar tem? As durezas do próximo, como é que podem fazer crer a eles que é preciso que se amem como irmãos? Vós tendes a obrigação de ensinar-lhes que Deus é Pai e que vós sois irmãos, com o vosso amor por meio de boas obras. A providência existe, e dela vós sois os ministros dela, vós sois os ricos do mundo. Considerai que estes meios são como a maior honra que Deus vos faz, como um único meio para tornar santas as perigosas riquezas, e agi como se em cada um deles visseis a mim mesmo. Eu estou neles, nos pobres. Eu quis ser pobre e perseguido para ser como eles, porque a lembrança do Cristo sobre o perseguido continuasse pelos séculos afora, projetando uma luz sobrenatural sobre os pobres e os perseguidos como Cristo, uma luz que vô-lo fizesse amar como os outros, a mim mesmo, como a outros eu mesmo, Pois eu estou de fato no mendigo, ao qual mataste a fome, ao qual mataste a sede, ao que vestistes, ao que abrigastes. Eu estou no órfão que foi recolhido com amor, no velhinho socorrido, na viúva ajudada, no peregrino hospedado, no doente curado. Eu estou no aflito confortado, no ignorante que foi instruído. Eu estou onde se recebe amor. E tudo o que for feito a um irmão pobre, tanto com meios materiais como espirituais, a mim foi feito. Porque eu sou o pobre, o aflito, o homem das dores, e eu sou para dar riqueza, alegria, vida sobrenatural a todos os homens que muitas vezes nem o sabem. Mas assim é. São ricos apenas na aparência. Alegres como a alegria apenas aparente, são todos pobres de riquezas e de alegrias verdadeiras, porque estão sem a graça por causa da culpa original que os priva dela. Vós sabeis que sem a redenção não há graça, não há alegria nem vida. Eu, para dar-vos graça e vida, não quis nascer como um rei poderoso, mas como um pobre, um homem do povo, um humilde, porque nada é a coroa, nada é o trono, nada é o poder para quem vem do céu, a fim de conduzir para o céu, pois tudo isso é exemplo de um verdadeiro mestre, que um verdadeiro mestre deve dar, para dar força à sua doutrina. Porque os em maior número são os pobres e os infelizes, ao passo que os poderosos e os felizes são em menor número, porque a bondade é a piedade. Para isto é que eu vim, e que o Senhor ungiu o seu Cristo, para que eu anunciasse a boa nova aos mansos, cuidasse dos que têm o coração amargurado, para pregar a liberdade ser dada aos escravos, a liberdade aos prisioneiros, para consolar os que choram, colocar nos filhos de Deus, nos filhos que sabem permanecer tais, tanto na alegria como na dor, o seu diadema, a veste da justiça, e transformá-los de árvores selvagens em plantas do Senhor, em seus campeões e em suas glórias. Eu sou tudo para todos e a todos quero comigo no reino dos céus. Este para todos está aberto, contanto que se saiba viver na justiça. A justiça está na prática da lei, do amor, e no exercício desse amor. A esse reino não se chega por direitos de censo, mas pelo heroísmo da santidade. Quem quer entrar nele, que me siga e faça o que eu faço. Ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como eu amo. Não blasfeme contra o Senhor, santifique as suas festas, honre os seus pais, não levantem a mão violenta contra o seu semelhante, não cometam adultério, não roube ao seu próximo de maneira alguma, não dê falso testemunho, não deseje o que não tem e o que os outros têm.
mas fique contente com a sua sorte, pensando que ela é sempre transitória. É o caminho e o meio para conquistar uma sorte melhor e eterna. Ame os pobres, os aflitos, os peregrinos da terra, os órfãos, as viúvas. Não pratique a usura. Quem fizer isso, seja qual for a sua nação e língua, sua condição e categoria, poderá entrar no reino de Deus no céu, do qual eu vos abro as portas. Vinde a mim, todos vós de reta vontade, que não vos espante o que sois ou o que fostes. Eu sou a água que lava o passado e fortifica o futuro. Vinde a mim, vós que sois pobres de sabedoria. Na minha palavra há sabedoria, vinde a mim. Em minha palavra há sabedoria, vinde a mim. E daí repetindo, né? Refazei para vós uma vida nova, baseada em novos conceitos. Não tenhais medo de não saberdes, de não poderdes fazer. A minha doutrina é fácil, meu jugo é leve. Eu sou o Rabi, que dá sem pedir compensação. Sem pedir outra compensação a não ser o vosso amor. Se me amardes, amareis a minha doutrina, e por isso também o vosso próximo, e tereis a vida e o reino. Ricos, despojai-vos do apego às riquezas, comprai com elas o reino, com todas as obras de um misericordioso amor ao próximo. Pobres, despojai-vos de vosso rebaixamento, vinde para o caminho do vosso rei. Com Isaías eu vos digo, sedentos vinde às águas, vós também, que não tendes dinheiro, vinde comprar. Com o amor comparareis o que é amor, o que é alimento que não perece, alimento que realmente sacia e fortifica. Eu vou-me embora, homens e mulheres, ó ricos, ó pobres de Hippo. Eu vou embora para obedecer à vontade de Deus. Mas eu quero partir do meio de vocês menos aflito do que quando estou aqui agora. A vossa promessa é o que aliviará minha aflição. Para o bem de vós, ricos, para o bem da vossa cidade, sede, prometei que os sereis misericordiosos para o futuro, para com esses mais pobres entre vocês. Tudo aqui é muito bonito, mas assim como uma nuvem negra de temporal faz ficar medrosa até a cidade mais bonita, assim aqui o que vos ameaça como uma sombra que faz desaparecer a beleza é a dureza dos vossos corações. Tirai-a e sereis abençoados. Lembrai-vos disso. Deus prometeu não destruir Sodoma se nela tivessem sido encontrados 10 justos. Vós não sabeis o futuro. Eu sei, e em verdade eu vos digo que o futuro já está grávido para trazer a punição. Mais do que uma nuvem de granizo no tempo de verão. Salvai a vossa cidade com a vossa justiça, com a vossa misericórdia. Vós fareis assim? Nós faremos, Senhor, em teu nome. Fala-nos ainda. Nós temos sido duros e pecadores, mas tu nos salvas, és o Salvador, fala-nos. Estarei convosco até a tarde, mas eu falarei com as minhas obras. Agora, enquanto o sol está fora, ide para cada um para sua casa e meditai sobre essas minhas palavras. E tu aonde vais, Senhor? Para minha casa. Todos os ricos de Hippo o querem, e quase começam a discutir entre eles, cada um para defender seu motivo pelo qual Jesus deve ir para a casa deste ou daquele. Ele levanta a mão, impondo silêncio, e o consegue com dificuldade, e diz: eu fico com estes. E mostra aos pobres que, bem juntos em um grupo do lado da multidão, estão olhando para ele com os olhos de quem foi sempre escarnecidos e que agora se sentem amados, e repete: eu fico com estes para consolá-los e repartir com eles o pão, para dar-lhes uma antecipação da alegria do reino, onde o rei estará sentado entre os seus súditos, num mesmo banquete igual de amor entre eles. E enquanto isso, visto que a fé deles está escrita em seus rostos e em seus corações e em suas esperanças, eu lhes digo que vos seja feito aquilo que em vosso coração estáis pedindo, e que a alma e o corpo se rejubilem com este primeiro brinde que vos faz o Salvador. Os pobres chegarão a ser talvez uns 100. Os pobres chegarão talvez a ser uns 100. Desses, pelo menos 2/3 estão com seus membros emagrecidos ou cegos, ou visivelmente doentes, enquanto que o outro terço é de meninos que pedem esmola para suas mães viúvas ou para as avós. Pois bem, é surpreendente a vista que se tem dos braços aleijados, dos quadris desancados, das colunas encolhidas, de olhos sem vida, de extenuados que se arrastam, uma flora completa e dolorosa de doenças e desventuras contraídas em acidentes de trabalho ou pelo excesso de cansaço e de esforço, como agora se restauram, deixando de o ser, a esses infelizes retornam a viver e a se sentirem capazes de agir por si mesmos, e uma gritaria enche a grande praça e ressoa até ao longe.
Um romano consegue com dificuldade abrir caminho pelo meio do povo que está delirando, chegar até Jesus, enquanto este também com dificuldade vai se dirigindo para os pobres que foram curados, que o bendizem, lá do lugar em que estão, incapazes de abrir passagem por entre a multidão compacta. Salve ao Rabi de Israel! Isto que tu fizeste é só para os que são desse povo? Não, homem. Nem isto que eu fiz, nem o que eu disse. O meu poder é universal, porque universal é o meu amor. E a minha doutrina é universal, porque para ela não existem castas, nem religiões, nem nações que sirvam de limites. O reino dos céus é para a humanidade que sabe crer no verdadeiro Deus. Eu sou para aqueles que sabem crer no poder do verdadeiro Deus. Eu sou pagão, mas creio que tu és um Deus. Tenho um escravo que me é muito querido. É o velho escravo que me acompanha desde quando eu era menino. Agora a paralisia o vai matando lentamente, causando-lhe muitas dores, mas é um escravo. E talvez tu... Em verdade, eu te digo que não conheço mais do que uma verdadeira escravidão, que me causa repugnância, que é do pecado com obstinação. Porque quem peca e se arrepende encontra a minha piedade. O teu escravo vai ficar bom. Vai, cura-te do teu erro e entra na verdadeira fé. Mas não vais à minha casa? Não, homem. Deveras, eu pedi demais. Um Deus não vai à casa dos mortais, como se lê somente nas fábulas, mas nenhum deles jamais hospedou a Júpiter nem a Apolo. Porque deuses eles não são. Porque Deus, o verdadeiro Deus, entra nas casas do homem que crê nele, e a elas leva a cura e a paz. Quem é o verdadeiro Deus? Aquele que é. Mas tu? Não mintas, eu percebo que és Deus. Eu não minto, tu disseste, eu sou filho de Deus que veio para salvar também a tua alma. Como salva teu querido escravo, não é aquele que vem lá gritando em alta voz? O romano se volta e vê um velho que vem acompanhado por outros e que, envolvido em uma coberta, vem correndo e gritando. Mário, meu patrão! Por Júpiter, é o meu escravo, mas como? Eu disse Júpiter, não, desculpa, pelo Rabi de Israel, O homem nem sabe mais o que dizer. O povo abre alas com gosto para deixar passar o velho curado. Estou curado, patrão. Senti um fogo em meus membros e uma ordem que dizia, levanta-te. Parecia-me a tua voz. Eu me levantei e me pus de pé, toquei nas feridas como fazia na cama, não havia mais feridas. Eu gritei, Nereu e Quinto correram para mim e me disseram onde tu estavas. Nem esperei que me dessem roupas, agora eu ainda posso servir-te. E o velho, de joelhos, beija os pés do romano. A mim não, a ele é o Rabi, foi ele que te curou. Será preciso crer, Áquila. Ele é o verdadeiro Deus, ele curou aqueles com sua palavra e a ti não sei com o quê. É preciso crer, Senhor, eu sou pagão, mas aqui estou. Não, é pouco demais. Diz-me aonde vais e eu te prestarei honras. Ele ia oferecendo uma bolsa, mas guardou-a de novo. Eu vou para debaixo daquele pórtico escuro com estes. Eu te mandarei para ele, salve, ó Rabi, e eu contarei isso aos que não creem. Adeus, eu te espero nos caminhos de Deus. O romano lá se vai com seus escravos, Jesus se vai com os seus pobres, com os apóstolos e as discípulas. O pórtico é sombreado e fresco, a alegria é tão grande que até o lugar fica parecendo bonito, apesar de ser muito comum. De vez em quando, um dos moradores vem dar esmolas. O escravo do romano volta com uma bolsa pesada e Jesus distribui palavras de luz e algum conforto em dinheiro. E tendo os apóstolos voltado com víveres diversos, Jesus parte o pão, abençoa o alimento e dá aos pobres os seus pobres. E assim termina a visão Fiat.